Olá a todos, vamos fazer aqui uma questão de cálculo, limite de funções de duas variáveis, tá bom? Um limite aqui que é ensinado no cálculo 2 ou no cálculo C, B, o que você quiser aí, tá bom? Vou fazer em duas etapas o problema. Na primeira etapa, melhor dizendo, farei o cálculo disso aqui parcialmente, vou explicar já já. Na segunda etapa, vou demonstrar por epsilon e delta que tal limite existe e ele vale tanto, tá bom? Bom, vamos começar. Se esse limite existe, tá? Precisaria ter esse enunciado aqui em cima, né? Só não escrevi para não ficar muito cheia aqui a lousa. Mas se ele existe, então ele é igual a tanto, né? Importante dizer isso. Você só coloca você só coloca esse símbolo aqui se o limite existe mesmo, senão não faz sentido colocar. Bom, ele vai existir, mas olha só. Tomemos o caminho x igual a y, tá? Isso aqui é uma função f de xy que vai do R2 ou de um domínio específico aí de R2 para R. Vou tomar um caminho específico, x igual a y. Isso aqui é um caminho, tá? No R2, no plano, que é o domínio aí. Ou num subconjunto desse domínio. O que acontece? Agora a gente vai fazer o seguinte. Olhar para a expressão. Bom, vai ficar x² menos x², 1 mais x² mais x², 2x². Isso aqui dá zero, portanto isso aqui é zero. A expressãozinha da função. Então quando eu escrevo, eu vou chamar isso aqui de f de xy, né? Quando eu escrevo f de x, isso aqui é zero, tá? X igual a y aqui na segunda coordenada. Então, olha só, o limite ele vai se reduzir aqui a apenas o x, né? Porque aqui a gente quer xy indo para zero, os dois indo para zero. Mas, como nós reduzimos tudo a x, o x está indo para zero, o y também, mas o importante aqui é o x. Então, esse limite de quando o x vai para zero é zero, porque o limite da constante é a própria constante lá do cálculo 1, tá? Do primeiro cálculo que você vê na faculdade. Então é óbvio que isso aqui é zero. Para qual caso? O caso em que nós temos x e y iguais. Tá? Pode ser que para outro caso não valha isso. Pode ser que não exista o limite para algum outro caso. Pode ser que não exista esse limite para algum caso. Pode ser que esse limite vá para o infinito em algum outro caso. Por isso que só uma forma há para definirmos aqui. Então você já viu que isso aqui existe, é zero, mas parcialmente. Agora a gente vai provar rigorosamente que isso é verdade. Aqui está a expressão alvo que queremos atingir. Dado um número qualquer maior que zero, epsilon, existe um delta também positivo, tal que, se for verdade que isso acontece, implica naquela verdade. Isto é, se a raiz quadrada aqui da soma de x² mais y² for menor que delta, então aquela expressão que é o f de xy será menor que epsilon. Isso aqui é exatamente a definição do limite para quando x e y vão para zero e esse limite é igual a zero. Tá? Então essa expressão já vai demonstrar que o limite existe e é igual a zero na condição em que x e y vão para zero. Tudo bem? Mas essa expressão ainda não é verdadeira. Precisamos provar. Para provarmos essa expressão, temos, na verdade, que mostrar que esse delta existe. E depois de mostrarmos que este delta existe, precisamos partir daqui para chegar lá. Então eu vou assumir essa hipótese e depois vou chegar naquela expressão, é a tese, né? Digamos assim. Tá? Então é a hipótese e a tese do problema, do enunciado. Vamos lá, fazer alguns truques. Olha só que interessante. Vou pegar aquela expressão x² menos y². Aqui a gente tem 1 mais x² mais y². Tá? Esse denominador aqui, 1 mais x² mais y², ele sempre será maior que 1, certo? Por quê? Porque aqui temos soma de 3 termos positivos. Um desses termos está aqui. Esse termo sozinho é menor que a soma dele com alguma coisa positiva. Aqui é positivo porque é quadrado e aqui também porque é quadrado. Agora, como isso aqui é maior que aquilo, mantido o numerador, mas o denominador aqui é maior que aquele, então a fração toda é menor que aquela.
beleza? Isso aqui, na verdade, é o próprio x² menos y². Agora tem mais um detalhe. X² menos y² é menor que x² mais y², né? É simplesmente você fazer isso. Y² sempre será maior que menos y². Isso é um fato. Então eu posso, a gente fala majorar, colocar alguém acima. Essa expressão pela expressão x² mais y². Tudo bem? E agora? Agora vem o pulo do gato. Lembra que a hipótese dizia assim, não sei o que lá, x² mais y² tinha raiz, então eu vou colocar aqui δ². Basta, então, colocarmos aqui δ², mas como nós queremos que apareça epsilon, basta eu colocar, então, epsilon igual a δ². Então aí, quando eu fizer a substituição partindo desta afirmação, eu vou chegar na expressão desejada. Isso aqui é rascunho. Agora vamos para a demonstração propriamente dita. Vamos lá para a demonstração. Vou escrever a sentença aqui. Então olha só. Dado um epsilon maior que 0, ponha delta igual a raiz quadrada de epsilon. O que eu estou escrevendo aqui? Se eu escolher um epsilon qualquer, então existirá um delta. Por que existe o delta? Porque eu impus a condição de que delta é igual a raiz quadrada de epsilon. Aqui o epsilon é positivo, então vai existir sempre essa raiz quadrada. Aqui é sempre positivo, tá? Não tem negativo aqui na frente, não, que nem no Bhaskara. Tem mais ou menos, aqui é só mais. E aí, existe esse delta. Então, para qualquer valor que eu quiser aqui, vai existir um delta correspondente. Por exemplo, epsilon igual a 10 elevado a menos 5, ou menos 50, sei lá. Vai existir a raiz quadrada ali, tá? Vai existir a raiz quadrada. Não tem essa, beleza? Vai sempre existir essa raiz quadrada. Portanto, eu estou dizendo, dado o epsilon, existe um delta, daquela forma. Impus uma forma ao delta. Agora, vamos para a segunda etapa. Se x² mais y² for menor que δ², né? A expressão for menor que δ², é a mesma coisa que dizer que a raiz quadrada aqui é menor que delta, tá? Eu consigo chegar naquela expressão? Consigo, então vou continuar aqui. Então o quê? Bom, fácil, né? Vou escrever toda a expressão, eu acho mais fácil. x² menos y², 1 mais x² mais y². Vimos que isso aqui é menor ou igual a x² menos y². Aquilo era um rascunho, né? Não está entrando no corpo da demonstração. Mas isso aqui já é uma verdade. É uma verdade matemática da álgebra. Isso aqui também é menor que x² mais y². Tá? Então isso aqui é menor que aquilo. E por fim, isso aqui é menor que δ², que é igual a epsilon. Certo? Δ² é igual a epsilon. E aqui está a demonstração. Então, olha só. Às vezes parece um pouco confuso o negócio. Se isso é verdade, então, passando aqui por todas as etapas das desigualdades, isso aqui é menor que epsilon. Certo? É menor que epsilon. Então, simplesmente eu poderia apagar isso aqui e escrever isso é menor que aquilo. Mas como eu preciso mostrar, né, da onde vem a desigualdade, eu preciso mostrar o passo a passo. Isso é menor que isso, que é menor que aquilo por hipótese, essa aqui é a hipótese, mas que também é igual a epsilon por hipótese também. Põe aqui, né? Aqui está a hipótese. Então você acabou de demonstrar que, dado um epsilon maior que 0, existe um delta, esse delta é dessa forma, de modo que, se isso estiver restrito ao delta², isso aqui está restrito a epsilon. Importante, eu não pus o módulo, né? Mas olha só que interessante. Vou pôr o módulo aqui, tá? Esse módulo, tá? Vai ser acompanhado aqui, não tem jeito, aqui em cima, e aqui é positivo. Então aqui eu deixo o módulo em cima, ficou aqui em cima, tá? E isso aqui é menor que esse módulo. Por quê? Porque o módulo da soma, aqui é positivo já, né? O módulo da soma marca o módulo da diferença, beleza? Então só faltou completar aqui com os módulos, tudo bem? Eu pus no final, mas você
observa que é a mesma coisa. Isso aqui vai ser transmitido para cá, para lá e assim por diante. Então eu demonstrei por epsilon e delta que aquele limite vale zero. Ele existe e vale zero. Bons estudos, até a próxima.